Aqui neste que posso dizer é o templo da cultura gaúcha, a Casa de Cultura Mário Quintana, nós vamos nos ocupar de duas referências da nossa literatura. Uma está comigo, felizmente, o Juremir Machado da Silva. O outro está na memória de todos nós, que é o Mário Quintana. Essa casa Juremir leva o nome dele, né? E você a conhece perfeitamente, né? Pela sua atividade, pela sua vida literária, jornalística. Eu vou me permitir não enumerar todas as atividades do Juremir, porque o nosso tempo de programa é limitado, né? Eu vou preferir dizer que é uma referência extraordinária na nossa moderna literatura. E ele vai nos falar um pouquinho sobre essa casa, né? Porque ele a conhece melhor do que eu, melhor do que nós. Nós temos aqui, o Juremir, fotos. Surge a casa em 25 de setembro de 1990. Pois é, Jaime, eu não conheço melhor do que tu, porque tu és um jornalista, homem de imprensa, como se dizia antes, de longa data, e conhece tudo isso, conheceu o Mário Quintana, conhece a história aqui do Hotel Majestic. Eu acompanhei, na verdade, o surgimento da casa, porque eu era um jovem repórter na Zero Hora, quando a casa foi criada. Então participei como repórter, cobrindo todo o processo que levou a instituição da casa, também a instituição da Secretaria de Cultura e tudo mais, naquele período em que havia uma efervescência e uma demanda pela criação dessa casa. Então, para mim foi um momento assim fascinante, porque eu estava começando na atividade de repórter cultural e tudo isso me encantou, até porque envolvia Mário Quintana. Eu acompanhei os últimos anos da vida do Mário Quintana, eu ia muito ao hotel onde ele morava. Ele morreu em 90 Ele morreu em 94? 94. Né? 94. Eu não estava no Brasil quando ele morreu, mas nos anos anteriores eu ia com a fotógrafa Dulce Helfer. Eu ia muito ao hotel onde ele morava, lá na André da Rocha. Fazíamos entrevistas com ele. Era entusiasmante fazer, porque ele era muito inteligente, aquelas tiradas que ele tinha. E ele, claro, era um homem de bom gosto e ficava encantado com a Dulce, que era uma moça lindíssima. Ainda é. Na época ela era esplendorosa. O Mário babava. E eu também. Eu soube, por exemplo, aqui, que ela tem fotos que ela fez do Mário Quintana e que era praticamente a fotógrafa do Mário Quintana. Mas fale um pouquinho disso, Dulce. A gente teve uma amizade muito grande de 10 anos, nos últimos 10 anos de vida do Mário, né? E eu frequentava a casa dele de 2 a 3 vezes por semana, sempre para tomar um cafezinho. Se eu meio que esquecia, ele mandava ligar e dizia: o Mário está te convidando para aquele mousse, porque todo mundo fala que ele gostava muito de quindim, mas nos últimos anos ele comia muito mousse. Ah, mousse é? Mousse, chocolate e café sem açúcar, né? Então, como a gente já estava morando mais perto, depois que ele se mudou para André da Rocha, para o Hotel Porto Alegre Residência, então ali ele tinha o quarto que era bem amplo e tinha uma saleta e cozinha e banheiro, né? Então ele tinha um apartamento mesmo, né? Porque antes ele morou sempre em quartos, né? Que ele disse que não era joia para morar em Caxias. E a Bruna Lombardi parece que entrava nesse triângulo aí, ou não? Pois é, o Mário sempre teve essa coisa de se apaixonar, de ter musas deslumbrantes. Teve a Bruna, teve a Dulce, eu acho que teve muitas outras. Ele era realmente um sujeito capaz de tiradas espetaculares. Eu até pensei nisso quando tu estavas fazendo a apresentação, dizendo, me comparando com o Mário. Ele ia sair perdendo nessa comparação, como quando alguém veio falar com ele e disse que queria trocar ideias. Disse, não, eu vou sair perdendo. Eu entro com as ideias e ele entra com o quê? Com o quê? Pois é. Então, o Mário era um escritor excepcional, um poeta, um jornalista, um homem de raciocínio rápido, que tinha sacadas. Eu gostaria de ter todas as sacadas do Mário quando as pessoas me incomodam. Às vezes o sujeito faz um elogio atravessado. Tem elogios que são piores do que críticas, porque o sujeito chega e diz assim: agora até que teus textinhos estão melhorando. Mas eu não tenho a rapidez de raciocínio do Mário para dar respostas espetaculares. Uma semana depois me vem uma resposta boa, aí já é muito tarde. A gente sempre vê
ou lembra a imagem do Mário com aquela simplicidade. Mas é claro que ele tinha aquela coisa de quem sabia, né, que era um grande poeta e que era também um grande escritor. Né? Escrevia suas poesias como ninguém e era respeitado por todos os demais escritores. E teve a frustração da academia. Né? Não são todos que visam a Academia Brasileira de Letras, mas o Mário, a despeito da sua simplicidade, parece que ele tinha essa ambição que, infelizmente, para ele, né, não foi realizada. O que é lamentável para a Academia Brasileira de Letras. Perde a Academia. Claro, a Academia não tem mais grande importância, se é que teve algum dia. Além de tudo, as pessoas se enganam, não é uma academia de escritores, é uma academia de personalidades. Algumas até são grandes escritores, outros grandes escritores nunca chegam lá. Temos inúmeros casos de escritores que ainda não estão na academia, enquanto outras personalidades sem importância literária já estão lá. O caso do Ivo Pitangui está lá, o caso do Sarney, que até tem uns livros, mas não é grande escritor. Claro, tem bons escritores, como o nosso Moacir Scliar, que está lá. Mas o Mário era muito maior do que aquela academia e acho que ele queria entrar lá por, sei lá, por uma bobagem. Sei lá se era por tédio, se era por vaidade, mas a academia cometeu um dos seus maiores erros ao não receber o Mário. Eu acho que um sujeito como o Mário não podia nem ser eleito para a academia, tinha que ser aclamado. Aclamado, por unanimidade. Por unanimidade. Mário quer entrar na academia, os caras tinham que colocar um tapete vermelho e receber. E a gente sabe, o Mário não entrou porque ele não tinha o lado político. Né? E se sabe que, a despeito de alguns escritores que estão lá por méritos literários, digamos assim, a maioria, quem sabe até, está lá por política, ou por trabalho político, no âmbito da própria academia, nos bastidores, nos chás da academia. Não era uma pessoa com máscaras sociais, né? Sim. Então, assim, o que faltava? Né? E o Mário dizia o que pensava. Inclusive, quando ele foi para o chá na academia com a sobrinha dele, a Helena Quintana, ele achou aquilo tudo um ritual meio patético. E é claro que aquele pessoal todo não estava acostumado com um cara assim, tão alternativo como era o Mário, né? Porque o Mário não ficava nessa história, vou fazer um grauzinho, vou fazer não sei o que, uma média, sorriso falso. Isso ele não tinha, ele era uma pessoa extremamente sincera, dizia o que pensava e achou aquilo tudo, ter que ficar, como ele, né, diria assim, babando o ovo daquele pessoal, ele não gostou. Mas o Luiz Fernando Veríssimo é um sujeito que engrandeceria a academia. E eu digo isso com a tranquilidade de quem é desafeto. Luiz Fernando Veríssimo, talvez o único no país. É uma coisa... Não existe unanimidade, não, né? Não existe. Unanimidade é exatamente, eu sou aquele que garante ao Luiz Fernando Veríssimo a ideia de que a unanimidade, no caso, seria burra. Então, eu sou contra. E eu posso dizer, Juremir, e certamente que todos dizem da mesma forma, porque... feliz do Estado que tem 2 escritores, 2 jornalistas, 2 cronistas, 2 romancistas, etc., como Juremir e como Luiz Fernando Veríssimo, né? Embora você não toque saxofone. É verdade, é a diferença crucial entre nós dois. Eu não toco coisa alguma, eu sou péssimo em qualquer instrumento, embora quisesse tocar, porque eu acho que deve ser fabuloso. Eu queria fazer 3 ou 4 coisas na vida. Ser centroavante do Internacional. Do Internacional. Claro. Dançar tango, tocar um instrumento. Não dá. Sou péssimo. Eu sou desafinado. Completamente? Completamente. Quando eu era menino, eu tentava... um dos vexames que eu passava era na parada estudantil de 7 de setembro, porque eu nunca conseguia acertar o passo. Então eu era o último da fila por ser o mais baixinho e vinha o professor dizendo, acerta o passo, acerta o passo. Até hoje ainda não acertei o passo. Acho que não vou acertar mais, eu vivo de passo errado. Jornalismo e a literatura. Eu sempre fui jornalista.